mais que bem-vindos a mais um episódio da Dose Podcast. Aqui quem vos fala é Eduardo.Outeral. E aqui quem fala é Alexandre.acr. E desde já aquele pedido de sempre seguir o A Dose Podcast no Instagram e principalmente se inscrever no YouTube, porque o pessoal não tá se inscrevendo, meu. Acredita nisso? Não tá, galera? Dá o view, mas não dá inscrição. Exatamente, cara. Vai lá. A gente só precisa disso. A gente precisa disso pra voar. E assim, ó. Cada vez que você se inscreve, vocês ficam recebendo todo o conteúdo que a gente coloca. Então facilita pra você, facilita pra gente e ajuda os nossos vídeos, né? Apoia, dá um up, né? Exatamente. Com certeza. E hoje o assunto é OVNIs, paranormalidade e vida fora da Terra. Vamos dar uma abordagem sobre tudo de diferente que fora do normal que a gente imagina, né? Exatamente. Eu até vim aqui preparado aqui a NASA, né? Porque eu sou um cara que já trabalhei na NASA, por isso que eu tenho muitas informações. Não é porque tu só tem essa luz aí? É. Inclusive é o segundo episódio repetido. Pois é, tô não pensando nisso aí, né, cara? Não, eu pensei. Não é no mesmo dia, tá? Inclusive ela tá lavada. Mas é porque a gente ia falar sobre isso, eu achei que seria interessante ficar com essa camiseta. Faz sentido. Faz sentido, né? Mas, cara, assim, ó, já lembrando aqui, a gente vai falar, assim, a gente vai conversar, vai ser conversa solta e vai ser, assim, uma coisa da nossa cabeça. O que eu mais gosto é viajar. Então, se estiver errado, ó, sinto muito, amiguinho. O Google tá aí pra tirar suas dúvidas. Exatamente. E, cara, a gente sempre tem um briefing. A gente sempre tem uma conversa antes e tu tava falando que assistiu vários podcasts, tava vendo bastante conteúdo essa semana e falou que tava vendo sobre o Elon Musk, né? Sim. Que tu queria saber sobre ele. É, que o... Como é que é o nome do cara? Porra... Que tu é fã? O Monark. O Monark. O Monark do Flow Podcast. O Monark, ele passa falando do Elon Musk, né? Tá sempre lambendo os ovos do Elon Musk. E aí, tipo... Eu não tive o trabalho de buscar quem é Elon Musk. Já ouvi falar, mas eu prefiro que tu me diga quem é o Elon Musk. Tá, não, vamos lá. Mas aí tu assistiu... Alguns episódios mencionaram ele, isso. Sim. Muito legal, inclusive, tá assistindo bastante podcast agora, né? Claro, né? Referências é sempre bom, né? Exatamente. Não, assim, ó. Elon Musk. Eu também... Eu conheço ele porque eu já conheci ele há bastante tempo, mas também não sou o maior conhecedor, mas... O cara é simplesmente, sei lá, tipo, é o novo Einstein, praticamente. Claro, devido às suas proporções, porque nunca vai existir um Einstein. Mas ele é o quê? Um inventor? Então, ele é? É por isso que eu digo, eu não sei exatamente, tipo, a profissão dele, mas assim, ó, ele começou, acho que a primeira empresa, ele é empresário. Só que ele é muito inteligente também e deve ser, sei lá, físico, mas, não sei assim, o quê, cientista. O nome dele me lembra aquele cara que ele tem algum problema que ele é na cadeira de rodas. Como é que é o nome daquele cara? É Stephen Hawking, acho. Tem nada a ver. Eu tava confundindo o Elon Musk com esse cara. Esse é um outro gênio da geração. Pois é, tipo, falava o Elon Musk na cabeça e imaginava esse cara, entendeu? Mas é que assim, devido às proporções também de comparação, é porque o Stephen Hawking, ele era um empresário, né? Tipo, ele realmente era um sei lá, físico, não sei, alguma coisa desse gênero aí, desculpem. Mas o Elon Musk não, ele é realmente, ele é um empresário também. Tipo, a primeira empresa dele, se não me engano, é o PayPal. Você sabe o PayPal? Sim, de pagamento, de PagSeguro. Exatamente. Estourou essa empresa, eu não sei, tenho quase certeza que essa foi a primeira. Deve ter várias outras antes, mas uma que estourou. Aí com o PayPal, ele vendeu o PayPal, porque hoje em dia o PayPal não é mais dele. E aí ele tem duas empresas hoje, que ele é CEO. A Tesla, conhece a Tesla? Uhum, que tem os carros autônomos. Exatamente, não autônomos também, mas que é os melhores carros elétricos que existem no mundo. Inclusive, nem tem aqui no Brasil. Pioneiro? Pioneiro. E ao mesmo... Mas aí eu tenho que falar uma coisa. Fala, manda ver. Carro elétrico. Tu sabia que no Brasil já teve carro elétrico na década de 70? Eu ouvi falar isso aí esses tempos. Senhor Gurgel, o nome dele. Gurgel? Quase Rangel. Quase Rangel. Cara, foi um brasileiro que ele sempre foi apaixonado por carros, né? Então ele produziu seus próprios carros e lançou vários projetos. Só que, pra variar, no Brasil não tem aquela ajuda, é difícil de uma empresa pequena se elevar tanto. Ele fez diversos projetos e um deles era o Itaipu, o nome do carro. Esteticamente era horrível, realmente. Mas, cara, era um carro elétrico já na década de 70. Sim, ele chegou aí no Silvio Santos. Era um protótipo, no caso. Era um protótipo. Ele chegou aí no Silvio Santos apresentar o carro elétrico dele. Cara, na década de 70, um brasileiro, ele já tava com um projeto que funcionava
tinha uma certa autonomia, obviamente, não se compara ao que é hoje. Sim. Mas, caralho, já tinha a possibilidade de ter carro elétrico na década de 70 por um brasileiro que não tinha ajuda nenhuma, tá ligado? Sim, um independente. Um independente, muito praticamente. Tipo, ele, claro, ele teve vários projetos de carro, esteticamente eram feios, mas, porra, meu, sabe? E como é que pode, né? Não, mas é que tá. E, tipo, não teve um incentivo dos governos. Do governo em si. E, tipo, daí hoje a gente reclama, né? Na nossa época, que, porque o governo não ajuda. Mas, porra, o governo nunca ajudou, tá ligado? Independente de quem tá lá, nunca ninguém apoiou. Tipo, por que no Brasil não tem tanta startup que nem nos Estados Unidos? Porque não tem a porra de um apoio, entendeu? Não tem um incentivo de que jovens, na sua porta de garagem lá, criem alguma empresa projetos. E tal, que nem nos Estados Unidos. O Walt Disney começou numa garagem. O Steve Jobs começou literalmente numa garagem. Sim, a Apple. Porra, exatamente, cara, sabe? E tipo, o Brasil tinha um potencial já naquela época. Imagina de ser pioneiro num troço, velho. E não sabe, tipo, década de 70 dos Estados Unidos era o auge daqueles carros furiosos, tá ligado? Tipo um Mustang, tudo V8, e lá é petróleo. nem se tinha, nem se pensava nisso. Né? E tipo, o seu Gurgel, na década de 70, já tinha um projeto de um carro, sabe? Elétrico. Mas... Enfim, eu trouxe esse parênteses, cara, porque me lembrei, porque, cara, foda. É muito foda, mas claro, eu vou voltar lá, mas essa questão que eu acho muito foda é porque os Estados Unidos ele tem essa questão de incentivar justamente startups, a novos projetos, e não só isso, existe gente foda dentro do país. Até os medalhistas lá são uns caras foda. Aqui, esses tempos, eu tava vendo uma notícia que um medalhista olímpico brasileiro virou Uber. Tipo, que absurdo, o cara venceu ele tem medalha olímpica e virou Uber, porque o governo não incentiva, que vai justamente disso. E é aquele negócio, né? O povo fica falando, porque ficam lambendo os Estados Unidos. Mas porra, velho, olha esses casos, como é que tu não vai lamber esse tipo de coisa, entendeu? O incentivo que os caras têm, é muito cara, não é falta de potencial. O Brasil e o brasileiro tem potencial pra caralho. É isso que eu queria dizer. Olha quanta coisa o brasileiro faz com o mínimo. Sim. Imagina se tivesse um pouquinho mais de incentivo. Se ele tivesse incentivo pra criar, a gente ia voar. É justamente isso. O governo não incentiva. Mas só voltando ali então. Eu falei que ele tinha a Tesla, né? Beleza. Uhum. E aí ele criou, acho que foi com a venda da... Tanto faz, eu tô falando bobeira, importa o maior. Acho que com a venda do PayPal, ele criou a que se chama SpaceX. Que é uma empresa privada, é uma estação espacial... Foguete, né? Exatamente, estação espacial privada, porque existe a NASA, só que a NASA é sustentada pelo governo, né? Uhum. A SpaceX é privada, tipo, do dinheiro dele, começou com o dinheiro dele. Tanto ele queria criar um foguete, vou falar o que eu sei aqui, ele queria criar um foguete que pousa sozinho, porque até um tempo atrás, todo foguete, quando ele volta pra Terra, ele não pousa, né? Ele solta uma cápsula... Ele se separa em diversas partes. Isso, e aí só solta a cápsula onde tá o astronauta, e o resto vai pro ar, né? Todos aqueles bilhões de reais vai pro ar. Aí ele queria criar um foguete que desse ré. Que caísse e parasse. E aí ele fez essa aposta, se desse errado ele ia perder já a SpaceX de primeira, e se desse certo ele ia bombar. O que ele conseguiu? Ele conseguiu fazer o primeiro foguete que pousa. Tu entende a dimensão disso? A NASA nunca foi feito isso, ele criou o primeiro foguete que pousa. Aí com isso a SpaceX, as ações foram bilionárias, e aí agora ele tá... esses tempos ele é o cara mais rico do mundo. Então, tipo, já dá pra dar uma dimensão, né? Uhum. E, cara, ele não é só empresário, o cara é muito inteligente. Ele é um cara visionário. Ele é muito visionário. E tem grana, que é uma diferença, né? Porque se tu tem grana, tu tem uma ideia. Cara, um foguete podia dar ré. Mas, tipo, tu não tem o conhecimento físico. E é bilhões de reais. Tipo, tudo isso, né? Sim. Mas pode contratar os melhores caras que podem passar 24 horas por dia trabalhando pra te conseguir aquilo, tá ligado? Não, e quem ganha o crédito é o cara, né? Porque o cara que projetou teve a ideia, né? Exatamente. Não tá errado, entendeu? Sim. Mas, tipo, a grana ajuda pra caralho, né? Não, com certeza. Mas, por exemplo, ele podia ter perdido tudo naquela aposta dele. Ele foi lá, vai dar certo. Acreditou. E aí foi lá e deu certo, porque, tipo assim, aquele foguete, se desse errado, era bilhões de dinheiro investido. Então, se desse errado, acabou. E ele foi lá. Porque eu falo, ele é tão visionário que ele tem vários planos, né? Um dos planos dele é popular Marte, se não me engano, não lembro se é 5 anos ou 10 anos, ter 1 milhão de pessoas em Marte. Tipo, não é brincadeira, ele falou isso, assim, tipo, esse é um plano dele mesmo.
que é povoar Marte. Tipo, tu entende que isso são coisas reais, né? O cara é muito foda. Tu sabe a idade desse cara? Ele é novo, cara. Eu não tenho a idade certa, mas assim, não é mais que 40. Deve ser uns 40 e poucos, sei lá. Não deve ter 50 anos. O cara é... Sabe que até agora falando de Marte, eu ouvi falar, até num dos podcasts que eu tava ouvindo, que parece que encontraram uma partícula, eu acho que foi em Marte, posso estar errado, mas encontraram uma partícula que, tipo, essa partícula só tem em lugares que realmente já existe ou já existiu vida. E, tipo, encontraram lá. Então, a probabilidade de já ter tido uma vida lá real, tipo, não exatamente pessoas, mas, sim, uma forma de vida, seja lá qual for, já teve, tá ligado? Tipo, por ter aquela partícula. E é muito sim. Doido isso, né, cara? É muito doido. A gente já entra nesse tema que é a proposta. Tipo, tá, primeiro, vida é vida. Vida não é um ser racional, por exemplo. Uma flor é uma vida. Sim. Então, seria foda já que isso existisse, porque isso dá a possibilidade de outras coisas existirem. Micro-organismos são vidas. Né? Exatamente. Mas, tá, beleza. Então existe essa possibilidade. Mas eu acho incrível porque, assim, ó, a gente é um planeta gigantesco, ok, só que a gente tá numa galáxia que é gigantesca, tem milhões de planetas, e o que se sabe até hoje é que existem milhões de galáxias. Então, tipo, a probabilidade de não existir vida racional é tipo assim, ó, é maior a chance de existir que não existir, porque é muita, entre bilhões, entre trilhões de planetas. E se tu parar pra pensar, mano, tipo assim, ó, o planeta Terra, que a gente tem ciência e pesquisa sobre, de que quanta evolução já aconteceu só dentro do planeta Terra em milhões de anos. Tipo, já teve dinossauros, tá ligado? Eles foram exterminados e o próprio ser humano, ele saiu do Neandertal, lá do bagulho, e olha quanto que evoluiu e agora já tá fazendo carro autônomo, tá? Tipo assim. Sim. E aí, cara, se no planeta Terra teve milhões de anos, cara, toda a galáxia teve milhões de anos também. E, tipo, já pode ter tido evolução, obviamente, em toda essa Sim. parte da galáxia. Por que a gente acha que só vai ter existir aqui, tá ligado? Cara, não faz sentido é bizarro pensar isso. Isso tu pensar porque pelo que a gente sabe, o universo, ele é infinito, né? Ele não tem um limite. É meio louco, eu nem vou entrar nesse mérito, porque, tipo, tu pensar que o universo é infinito. Tipo, isso na nossa... Será que quem acha que a Terra é plana também acha que o universo é infinito? Esse é um tema louco, né? Como é que o pessoal consegue acreditar em Terra plana? Porque não é uma teoria. A gente já saiu da Terra, essa é a questão, a gente já saiu da Terra. Já vou te falar. Nem foi a Lua, que a Lua a gente só foi uma vez. A gente tem gente agora fora da Terra. Mas tem gente que não acredita, né? Não, mas tem aí gente que acha que é loucura. mentira que foram pra fora da Terra, tá ligado? Não, tipo, ir para a Lua, eu acredito, com certeza, mas até entendo não acreditar, porque foi uma vez, e foi há muito tempo, foi na guerra... É que, querendo ou não, foi meio bizarro, né? Não, é que existe a guerra... Porque, tipo, não tinha muita tecnologia naquela época. Não, tinha, né, mas... Não, mas comparado a hoje... Sim, claro. E, tipo, naquela época foram e transmitiram os caras chegando na Lua, tá ligado? E, tipo, caralho, sabe? Tipo, agora com a internet... Tem uns malucos que vão com o seu celular lá, às vezes tu tá olhando TV, assim, no ao vivo. Sim. Tipo, tá o jornalista ao vivo lá e tá tudo pixelado, tá ligado? Por causa que a internet tá ruim. Mas pensa só, na década de... Sei lá que década que foi aquilo que eles fizeram na Lua, não me lembro. Mas, tipo, nas TVs conseguiram transmitir o bagulho ao vivo. Eu acho meio bizarro. Não, mas é que eu não sei se acredito que naquela época foram realmente. Tem várias coisas nessa questão. Primeiro é que tu tá comparando com o Brasil. E o Brasil, hoje em dia, o mundo é globalizado e beleza, a tecnologia chega aqui. Mas na década, eu não tenho certeza. Tu que tá com o celular, o meu celular não dá, mas tu tinha que precisar. Vai falando. Mas, tipo assim, a tecnologia demorava pra chegar aqui. Por exemplo, quando a gente teve internet aqui na década de 90. 80 já tinha internet. Eu não tô chutando aqui, mas 80 já tinha internet, televisão a cabo, controle remoto. Demorou décadas pra chegar aqui controle remoto. Então, tipo assim, a gente com TV a cabo em 2000 e tantas, lá na década de 90 a gente já via filme com os caras de controle remoto e TV a cabo, entende? Naquela época demorava muito pra chegar aqui. Que nem o celular, quanto tempo demorou aqui a ele se tornar normal, as pessoas terem. Antigamente, pra te ter uma linha telefônica, tu tinha que entrar numa fila, tá ligado?
E Era bizarro. Meus pais, e tipo, era caríssimo ter um número de telefone, tá ligado? Um chip Muito que louco. hoje custa 10 pila um Sim. número. Era caríssimo, Outro tu tinha que consegue de entrar graça, numa tá? fila, era bizarro, né? Mas, trazendo a Fala aí. informação aqui, foi dia 20 de julho de 69. 69, eu já equipado da década de 70 ali. Por exemplo, sabe o primeiro computador, eu sei, mas eu sei a década só. O primeiro computador, que ano tu acha que foi criado? Primeiro Computador, computador? não, que, né, o que a gente tem hoje, que se chama microcomputador, um computador em si. Cara, eu acho que foi, sei lá, década de 70, provavelmente. É isso aí. Foi, né? Foi, por aí. Só que, tipo, os primeiros computadores, eles não eram, tipo, uma sala enorme. Enorme, gigantesco. Isso aqui no Brasil, década de 80, 90, já era uma coisa enorme o computador. Mas o primeiro, sim, ele era... Foi, acho que até na... Tá, eu não vou me arriscar a falar tanto, mas era um negócio enorme, assim, tipo, era realmente uma sala, assim, o computador. E é muito bizarro. E eu acho que ele é muito... Foi uma evolução muito rápida, né? Porque, tipo, a Apple, acho que já foi década de 80 e, tipo, já eram uns micros muito menores, né? A época que foi uma das que criou o microcomputador, né? Sim. Que é o computador convencional que tu pode usar em casa. A partir desse momento que explodiu, né? Porque antes era uma coisa empresarial. Tu tinha aqueles computadores que não eram uma sala, mas eram enormes. Aí tinham nas empresas. Aí quando criaram o microcomputador, que o negócio explodiu. Mas é muito louco isso, né? E aí... Perdão. E aí a gente pensando nisso, no quanto a gente avançou, a gente pensar que a gente é o único ser racional dessa multidão de galáxias. Tu entende que uma galáxia é muito grande, né? Uma galáxia é muito grande. Existem bilhões de galáxias. A gente é o único planeta que tem vida. Não, por isso que eu digo, eu não acredito que a gente seja o único planeta que tenha vida, porque em milhões de anos, quanta evolução teve só no planeta Terra? Do dinossauro ao Neandertal, a chegar o Eduardo Pontoteral aqui agora, tá ligado? Quanta evolução teve num planeta apenas? Por que a gente vai ser o único? Não tem, tá ligado? Eu não acredito nisso. E que nem eu falei, descobriram uma célula, algo do tipo, em Marte, que aquilo ali diz que já teve vida lá, algum tipo de vida, seja micro-organismo, sei lá qual for, a gente não sabe, e talvez nunca descubra, né? Isso que é foda. E aí, tipo, por isso que entra muito esse papo, esse papo meio utópico, assim, de extraterrestres e tal. Porque extraterrestre nada mais é do que alguém fora da Terra, né? Algum organismo diferente. Extraterrestre, sim. E OVNI é só um objeto voador não identificado, né? Exatamente. E aí, tipo, eu fico pensando, é possível de que já tenham vindo outras vidas aqui? Eu acho que, sinceramente, é mais complicado 100% de certeza que sim, cara. Que veio outras vidas no planeta Terra. Já vieram aqui. Isso eu acho mais foda. Eu acho que aí a chance diminui. Por que eles viriam aqui? Por que a gente tá indo pra outros planetas? Tá, sim. Sabe? Porque o objetivo de um ser racional é descobertas. Então, sim, a gente quer descobrir o que a gente não conhece, tá, eu acho que sim. Então teria por que eles virem aqui. Mas aí a gente tá pensando num ser que é parecido com o ser humano. Talvez ele seja extremamente mais evoluído. Inclusive, tá gravando? Tamo ao vivo, cara. Caralho. Esse é um conteúdo que vocês que estão olhando aí agora na gravação, vocês que seguirem @dosepodcasts podem estar sempre preparados que a gente posta conteúdo direto e com certeza tem gente assistindo. E agora a gente tá ao vivo aqui, eu botei a gravar aqui enquanto a gente tá gravando um dos próximos episódios. Então, pra quem tá assistindo aí, eu só tenho a agradecer. É isso aí então, né? Eu nem sabia que tava gravando, beleza. E esse é um dos assuntos dos próximos episódios. Do próximo episódio, né? Valeu! Então é isso, né? O ao vivo aqui. Cara, ao vivo inesperado, né? Mas tinha quantas pessoas assistindo? Não vi ali. Tinha umas 3, 4. Ah, tá. A gente tá começando, né, meu velho? Não é questão, eu quero saber se tinha alguém vindo mesmo, porque eu fiquei com vergonha agora. Tá, meu. Mas voltando ao assunto, isso só foi pra lembrar vocês de seguir @edosepodcast no Instagram. Exatamente. Porque assim, a gente posta coisas lá que são exclusivas, tipo um OnlyFans. Só que é de graça ainda, né? Com certeza. Então... Tem coisa que
acaba que é fora o nosso padrão do podcast aqui que a gente começa a conversar lá, a gente troca ideia, no Stories principalmente, né? Então é muito bacana que vocês participem mesmo no Edose Podcast no Instagram, porque lá a gente gosta de receber feedback e a gente, principalmente, ideias do que gravar. O que vocês querem ouvir, a gente pode falar. Exatamente. Enfim, voltando ao assunto, cara, a gente tava falando da parte ali do que certamente tem outras vidas, e eu disse que eu acho que já vieram aqui. Tu acha que não? Não é que eu acho que não. Acho que é mais difícil, porque... Mas tu trouxe esse ponto, de fato. O objetivo do ser humano é descobrir. Eu acredito que qualquer ser racional, independente da sua evolução, vai ser esse. Mas aí, por que a gente não descobriu? Aí que tá. Acho mais fácil a gente saber, né, que eles eram, só se eles sejam muito mais evoluídos. Inclusive, tu não viu Interestelar, né, que eu falo pra todo mundo. Não. Seria um filme bom pra te ver, mas recomendo. É o filme da minha vida. Inclusive, eu queria fazer uma tatuagem aqui sobre esse filme, de tão foda que eu acho. Mas o que tu tatuaria? Só pra eu entender melhor o que diz o filme, assim. Não, o filme não é difícil explicar porque é muita coisa, mas, sei lá, tipo, é um filme pós-apocalíptico. Na verdade, é apocalíptico, tá acabando o planeta Terra, tá acabando a escassez de alimento, e tipo, não tem mais como viver no planeta Terra. E aí a NASA, ela tá fazendo um projeto para ter duas opções. Ou levar a população para fora da Terra, ou levar um monte de, sei lá o nome, feta, assim, sei lá, um monte de vida para procriar lá. Tá? E aí o filme se desenrola nisso aí. Só que o filme ele é muito visionário. Tipo, ele trata com coisas que a gente ainda não provou, mas que são teorias reais, que cientistas tipo, falam, realmente isso aqui pode existir. Então tu passa até na faculdade isso aí, tipo assim, existe um estudo muito, muito louco em cima disso. E aí, por que eu falei desse filme? Porque... Não sei porquê. Não sei o porquê. Mas pelas possibilidades de vida. Mas tipo assim, ó, querendo ou não, esse filme ele tem muito a ver com o que o Elon Musk já tá querendo, né? Muitas que seria coisas. Povoar lá. O Elon Musk quer povoar Marte, por exemplo. E... Só que uma coisa que eu fico imaginando, assim, como seria possível pela questão do oxigênio, né? Tá, então. Por exemplo, Marte, a gente não consegue, a princípio a gente não consegue respirar em Marte, por exemplo, em vários planetas. Mas, por exemplo, tem alguns planetas que, teoricamente, a gente teria uma proporção de oxigênio, de carbono que a gente poderia respirar. Só que a gente ainda não descobriu, por isso que a gente ainda não foi. Então existe essa possibilidade. Mas também, sei lá, cara, isso é uma coisa louca. Por exemplo, como é que vai povoar Marte, né? Vai ter que se as pessoas não conseguem respirar, não tem oxigênio, será que teria que de tempos em tempos tá levando oxigênio pra lá, pra esse povo? É um bagulho meio estranho. Mas um negócio que eu tava pensando agora é que talvez eu acho que tu consegue transformar o oxigênio a partir de algum elemento, por exemplo. Então, por exemplo, eles estão lá, eles fazem uma estação espacial. E aí, como funciona, eu não sei, né? Porque a gente não é cientista, mas eu acredito que sim. Então não precisa levar o oxigênio, entendeu? Tu consegue transformar o oxigênio. Mas tipo, dependendo, cara, eu acho que é muito possível se iniciar um povoamento lá, seja mesmo que complexo e difícil, assim, inicialmente, talvez com o tempo as pessoas que estão lá acabem evoluindo os corpos e comecem a conseguir respirar lá, tá ligado? Não. Será que não é possível? Isso é coisa de... Eu acho que isso aí será coisa de milhões de anos. Eu acredito de milhões de anos, eu acredito. Porque essa é como a vida funciona. A gente se adapta ao ambiente, sim. Eu acredito. Mas é coisa de milhões, talvez bilhões de anos. E aí já acho mais difícil. Mas só trazendo um ponto, é que realmente existe essa questão, por exemplo, da gravidade. Porque a gravidade é diferente, por exemplo, em Marte é diferente daqui. E aí existem algumas coisas que de fato são benéficas para o ser humano. Por exemplo, se tu vai para o espaço e tu fica muito tempo no espaço, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, tu pode ficar cego com o tempo, piora a visão. Mas por quê? Porque lá tem mais raio solar? Talvez seja mais próximo ao Sol? A parte de ficar cego, agora não lembro da explicação, mas outra coisa que acontece é os ossos, por exemplo, porque a gente está acostumado com uma pressão com a pressão da gravidade aqui. Quando a gente vai para lá, a gravidade é menor. Então
entre os ossos existe uma coisa que com o tempo pode prejudicar, entendeu? Tipo, porque é diferente a pressão, exatamente, a pressão é diferente. Então tem várias coisas que de fato elas são extremamente prejudiciais. Tipo, uma pessoa pode ficar cega se fica muito tempo fora da Terra, né? Nem em Marte, fora da Terra. Ou os ossos mesmo, tipo, então tem uma questão que eu vi talvez esses dias num podcast que a pessoa diminui. Como assim, a estatura? Não, a pessoa aumenta fora da Terra. A pessoa realmente aumenta a estatura. E aí quando ela volta, ela diminui com o tempo. Tipo, por causa justamente da questão da gravidade. Então tem muita coisa pra ir. Acho que para povoar o Marte... É muito mais complexo, né? É muito mais complexo. Mas a gente vai encher os copos. Ah, é. A gente já volta. Copos cheios, voltando então aqui. A gente falou muito sobre o Elon Musk, no caso, né? Então... Praticamente a primeira parte foi em cima do Elon Musk, né? Não, a gente viajou muito. Na verdade, a gente só começou com o Elon Musk. Estas são as últimas notícias. Do Elon Musk. O cara é tão famoso que até... Não, o Elon Musk é foda. Pesquisa, inclusive, aí, galera que não conhece. Muita gente conhece, mas quem não conhece... Não, pesquisa porque o cara é muito foda. Não, a gente até fica babando o ovo dos outros também, não. Mas o cara é foda e foda-se. Mas a gente falou muito do Elon Musk, beleza. A gente falou da questão da vida fora da Terra, que pra mim é impossível não existir. Mas aí a gente pode partir pra outros pontos muito loucos, como... É que assim, ó, tu tá de mente aberta? Claro. Eu vi hoje, tu tá de mente aberta, mas concordo. E, por exemplo, esses dias eu comentei num grupo que a gente tem com O nosso fã. Foi de quem viu o último episódio sabe do que a gente tá falando, sobre realidade simulada. Vamos lá, agora que tá com a cabeça aberta... É papo também que o pessoal já faz em podcast, mas é que eu acho interessante. Então, cara, O que seria essa realidade? Vamos lá. Assim, ó. Vamos cabeça aberta. Existe estudos reais, isso não de agora, porque eu sei que agora tá tudo em alto, Elon Musk, Flow Podcast, essas coisas, mas existe um estudo em década de 90 a 2000 de um filósofo sobre isso, sobre realidade simulada. Então não é uma coisa atual, entendeu? Que assim, ó, que existe uma probabilidade real com estudos matemáticos que a gente pode estar numa realidade simulada. O que é uma realidade simulada? Vamos lá, de uma forma mais grotesca, é o Matrix, por exemplo. É o mesmo conceito de Matrix, um The Sims. O que seria isso? Porque o computador, ele pode gerar uma realidade... É muito louco isso, né? Vai. Não, sim, mas ele geraria uma realidade e a gente seria os numerozinhos do computador, e aí a gente seria a vida gerada dentro daquele computador, e aí pode ser só isso, ou como pode ser mais louco ainda, de uns seres extremamente mais evoluídos realmente tá brincando com a gente. Tu acha isso muito louco? Mas agora... Acho meio bizarro, assim. Mas a parte... É como se tivesse extraterrestres, tipo... Isso. Comandando os nossos atos, será? Que aí tô pra filosofar dentro disso. Mas a parte matemática, por exemplo. Existe um estudo mesmo que... Vou utilizar o termo partículas, mas certamente não é isso. Partículas que, estudando as partículas de fora da Terra, que elas teriam um padrão. E a única forma desse padrão existir é que existe alguém controlando esses padrões. É uns negócios assim. E aí, dentro disso, aí consegue-se provar que existe a probabilidade. Tipo assim, não é uma teoria furada, é uma probabilidade real. Da mesma forma que existe a probabilidade de Deus existir, por exemplo. Então, e aí, o que tu enxerga com isso aí? É muito louco, eu sei. Um tópico dentro do que tu falou que querendo ou não é real é que nós somos partículas, né? Só que são partículas que estão unidas. Por isso que cada uma de uma forma, tá ligado? Sim. Mas... Sei lá, eu não acredito muito nessa realidade... Nossa. Como é que tu falou? Realidade simulada. Realidade simulada. Tanto que é mais louco ainda que se tu parar pra pensar, tipo, a gente tá vivendo uma realidade... Uma realidade? Qual é o nome? Real? Não, uma realidade criada, né? Que tu falou. Simulado, tá? Uhum. Só que, pensa só, tem alguém criando nossa realidade. Se existe um criador, então. Aí a gente tá no meio, a gente tá aqui. Uhum. Só que os seres humanos, eles já criam uma nova realidade, tá ligado? Tipo, com coisas que
tipo, jogos em realidade aumentada e tal. Então seria uma terceira realidade do bagulho, tá ligado? Isso iria muito mais longe, sei lá. Porque tu pensa É muito bizarro, entendeu? Tu pensa um The Sims, cara. The Sims de forma extremamente grotesca pensar. Tu já jogou The Sims? Muito joguei. Então, cara, realmente uma coisa. Ele teria a vida dentro daquele contexto, né? Uhum. Ele sente fome, ele sente. Tem relações pessoais. E a gente controla. Eu sei que é muito besta pensar, porque eu tô simplificando. Mas aí, com isso, tu consegue viajar. Por isso que eu falei do Interestelar. É que o Interestelar tem uma questão que ele mostra como podem existir seres. Não é mais inteligente. É tipo assim, outro nível, uma inteligência que a gente não consegue nem absorver. Entendeu? Coisa que a gente não consegue nem entender. Que tem uma cena no final do filme, sem dar spoiler, mas no final do filme, que teoricamente um dos astronautas ele encontra outros seres. E aí ele é uma coisa muito louca, tipo, ele tá no meio do espaço, aí do nada tem um monte de livros assim. E aí, a cada estante de livro é como se fosse uma dobra de tempo. Vamos lá. Porque, tipo assim, pelo que a gente sabe, o tempo, ele é fixo. Tipo, o tempo passa, né? Uhum. Só que para esses seres, o tempo, ele é mutável. Eles conseguem controlar o tempo. O tempo não é mais uma coisa que passa, e sim uma coisa que a gente consegue controlar. Ou seja, eu consigo ir para lá e para cá, como eu fosse para 1970 e 2024. Uhum. E aí nessa parte do filme aparece isso, que o tempo é mutável. E existe esse estudo também de o tempo ser mutável. Mas Então, sabe que eu ouvi essa semana num podcast que estavam comentando meio que sobre isso, assim. Que existe uma diferença de tempo e espaço quando tu vai pra fora da Terra. sim, além em cada disso. planeta, o tempo ele o tempo ele é diferente, tá ligado? E eu não sei se é pela atmosfera realmente ser diferente, sei lá. Enfim, eu não sei o porquê, mas dependendo do planeta, o tempo ele movimenta diferente. Talvez seja até pela rotação da Terra e tal, a velocidade ser diferente. E aí, estavam até comentando nesse podcast. Tu sabe qual que é? Não me lembro. Tá, mas enfim. Eu acho que era do Latino no Flow Podcast, até. Mas que parece que tem planetas que, tipo, se tu ir pro planeta lá, se tu ficasse meia hora, passaria 10 anos. Tipo, existe uma conta Isso acontece no Interestelar. que se tu fosse pra tal planeta, tu ficasse meia hora no planeta e voltasse pra Terra, teria passado 10 anos, tá ligado? Sim. Só que é bizarro, né? Se isso realmente pode acontecer. E é uma coisa que eu fico pensando. Tipo, tu falou que a pessoa vai pra fora da Terra, ela aumenta o tamanho dela e quando ela volta diminui. Isso. Se a pessoa saiu daqui, foi pra outro planeta, pensando em vou ficar meia hora aqui, vai passar 10 anos lá na Terra e eu volto. Quando o cara volta, será que ele volta como ele era 10 anos atrás ou ele volta 10 anos pra frente? Pela teoria, ele volta exatamente como ele era quando ele saiu, se passou meia hora. Por exemplo, falando de novo nesse filme, quando esse cara, que é o astronauta, ele vai pra essa viagem, ele tinha uma filha, devia ter uns 10 anos, 9 anos, e aí ele foi. E ele passou por um planeta que lá há 5 minutos era tipo 5 anos aqui, era uma coisa assim. E aí no final do filme, quando ele reencontra a filha, ele continua, tem a mesma aparência, porque pra ele passou, sei lá, tipo uns 5 anos nessa viagem toda, e pra filha passou 70 anos, tipo, a filha que tinha 9 tinha 90 anos, ela tava bem velhinha assim, e ele com a mesma cara, e eles se reencontram, e tipo, isso é um estudo que provável, entende? Imagina isso, é muito louco. Seria bizarro, né? Eu já tô bêbado, não tô nada. Mas bizarro. é muito louco, né? E aí a gente... É que tudo pode acontecer, né, cara? É que o cara pensar que só a nossa realidade ela é a correta e só ela existe, eu acho que é um pensamento muito limitado. Extremamente. Porque, que nem eu falei da evolução, cara, como é que pode a gente estar hoje num lugar que teve dinossauros, tá ligado? Eu sou apaixonado por dinossauro, né, cara? Não sabia. Eu adoro dinossauro. E, cara, pensa em Imensidão, que era um dinossauro, e querendo ou não, tudo bem, a gente tem uma mente mais evoluída do que eles, isso a gente julgando agora, né, obviamente, porque vai saber como é que era na época. A princípio eles eram seres irracionais, né? Tipo, como qualquer animal. Outros animais, né? Mas, sei lá, será que realmente... Porque eu detesto o ser humano por um ponto, assim, porque tudo a gente acha que a gente sabe, tá ligado? Como é que a gente vai julgar, assim, que realmente a gente que
tem um pensamento, tá ligado? A gente que sabe das coisas e os animais não. Talvez os animais sejam muito mais inteligentes que a gente, tá ligado? Não, aí Eu acho que dentro do... Talvez, Tá, mas te entendo. Vai lá. em questão de sociedade, Sim. eu vejo que talvez os animais, pegando agora os animais que existem, obviamente, tipo cachorro, gato, sei lá, talvez eles sejam mais racionais que a gente, tá ligado? Em alguns pontos. Só que eu acho que isso depende muito da vivência de cada espécie, entendeu? Assim como talvez os dinossauros eles fossem muito mais racionais do que os seres humanos hoje. Eu acho muito, muito louco, assim, tá ligado? Tipo, o pensamento Sim. da existência e tal, acaba que se tu pensar assim, o ser humano é muito mais imbecil do que alguns animais, tá ligado? É estranho. Não, Então, mas eu tô com vontade pra viajar, eu fui longe. Não, mas é isso que eu queria. Eu quase não levei a sério. E eu falei, não, se ele tá, eu quero te ouvir. E aí eu comecei a te ouvir. Mas aí eu não sei. Porque, a princípio, pelo que a gente sabe, a gente consegue estudar os animais porque eles estão aqui. Então, pelo que a gente sabe, eles são seres irracionais. Mas a gente, por exemplo, consegue ver que o cachorro ele sente emoção, por exemplo. Quando ele vê o dono depois de muito tempo, ele chora. É muito complicado isso, mas uma coisa que eu queria refletir contigo, talvez seja até mais, não tão louca, mas é legal de refletir. Por que a gente às vezes não se permite pensar nessas coisas? Porque, assim, muitas vezes eu quero conversar sobre essas coisas, só que não é todo mundo que conversa sobre isso, e às vezes eu vejo por quê. Ou porque o cara simplesmente não tem tempo pra isso, às vezes a pessoa tem que alimentar o filho, não tem tempo pra ficar pensando, entende? Tem que botar a comida na mesa. Então ele se acomoda com aquilo que ele já sabe e ele prefere ficar acomodado com aquilo porque ele fica mais tranquilo. Eu sei que Deus existe, eu sei que a gente tá na Terra e é isso e eu sigo meu baile. Porque se tu pensar em tudo que a gente tá pensando, sei lá, a gente é tão insignificante ao mesmo tempo. Cara, mas eu acho que vai muito do que... Querendo ou não, eu sou taxado de louco o tempo todo. Pensando ou não pensando sobre isso, no nosso tempo de existência na Terra, a gente não vai saber, tá ligado? Não vai. A gente não vai saber, porque 100 anos de vida, que geralmente é no máximo que uma pessoa vive, se tiver sorte, tipo, viver 100 anos, a evolução ela demora muito mais tempo pra acontecer do que 100 anos, mas tá a gente ligado? herda conhecimento, né? O conhecimento ele Aí que tá, mas é perdura. muito diferente da vivência. Então, tipo, pensa só, a gente pode viver 100 anos. Se passou, digamos, três gerações, dá 300 anos. Em 300 anos não acontece tanta coisa assim em evolução. Em evolução de... Tecnológica. Não digo nem tecnológica, mas eu digo em questão de... Que nem assim, tipo assim, ó. Dizem que a gente vai perder o Minguinho, né? Tu falou esses tempos, eu não Dizem que sei. a gente vai perder o Minguinho com o tempo, porque ele já não é mais tão necessário. Mas, tipo, quanto tempo vai levar isso? Milhões de anos. Milhões de anos. Sim. E, tipo, não vai ser em 300 anos, que é uma coisa mais próxima, digamos assim, três gerações de família, digamos assim, que vai acontecer. Então, eu acho muito inviável as pessoas ficarem pensando nisso, tá ligado? Porque tu não vai viver pra ver aquilo ali, entendeu? Tá. Eu tinha dois pontos. Eu entendi perfeitamente agora. Dois pontos. Eu te entendi, mas... Tipo assim, é mais confortável viver acomodado sem pensar essas coisas, né? Tipo, é mais confortável, não sei se você concorda comigo. Tipo, é mais confortável. Mas pelo sentido de vida, né? Pelo sentido de vida. Beleza. É tipo assim, se tu pra viajar assim, daí tu fica pensando, caralho, pra que eu vou trabalhar 8 horas por dia? Se tem uma imensidão de coisas que podem acontecer, será que a gente realmente tá vivendo ou eu tô sendo manipulado? Por que eu tô fazendo isso? Aí se o cara começa a entrar nessa paranoia, o cara não vive, né? Porque o cara não faz as coisas que a gente precisa querendo não fazer, tá ligado? Mas tu pensa num outro ponto, que é o ponto que eu queria trazer. Sim, precisa de milhões de anos pra alguma coisa, pra por exemplo, uma espécie perder o minguinha. Enfim. Só que existe um ponto que isso acontece, né? Existe um ponto que isso vai acontecer. Que a gente já... O Lula já perdeu. Exatamente. E a nossa espécie já tem alguns milhões de anos. Eu não sei se quanto tempo. É que nem falam que... Mas eu não sei se você já ouviu falar
que a coluna cervical, ela seria tipo um rabo que a gente tinha, tá ligado? Que, não sei se você já ouviu falar legal disso. isso, eu não sabia não. Tipo, que a coluna Faz cervical, ela termina e tem, tipo, o ossinho ali, tá ligado? Sim. E aquilo ali talvez a gente tenha perdido na evolução, tipo, uma cauda, tá ligado? Faz sentido. Que continuaria da coluna cervical. É muito louco isso, não? Não, Você nunca faz tinha ouvido falar? Não tinha ouvido falar e eu acredito. Porque faz sentido, não teria por que não. Porque Karl Marx já dizia... Karl Marx dizia que a questão da... Não é Karl Marx. Carlton Banks. Carlton Banks. Carlton. É Carlton que tu quiser, né? É, Carlton Banks. Não, mas enfim. A questão da... Não é Karl Marx. Eu odeio parecer burro, mas eu tô um pouco me fudendo. Parecia, velho. A gente tá falando... Enfim, foda-se. É isso que eu quero que o pessoal entenda isso. A gente tem que tá um pouco se lixando pra opinião dos outros. Mas, tipo assim, que a questão da espécie, da evolução da espécie. A gente se adapta com o ambiente. Por exemplo, tu nunca estudou na biologia, sei lá, na 7ª série da girafa, que ela não conseguia alcançar as maçãs, e aí elas foram morrendo, e aí o pescoço se alongou para que elas pudessem alcançar as maçãs e sobreviverem, entende? Aí vai tipo, as espécies, ela tem uma característica muito específica que é para ela sobreviver. Então, tipo, aí uma morre, aí a geração morre, aí a geração morre, aí o filho dela começa a nascer, talvez com um pouquinho mais alongado, aí vai, até que chega num corpo sustentável. Entende? E esse corpo... Mas como é que surgiu o primeiro, tá ligado? Isso que eu fico pensando. Tá, esse pensa só, aí tá, foram morrendo até evoluir e tipo, chegar a um corpo sustentável. Mas como é que surgiu a primeira, tá ligado? Isso é louco. E como é que foi sobrevivendo até chegar lá naquele ponto? Alguma outra forma tinha. Não, mas porque o ambiente ele se modifica. Isso é uma questão, por exemplo. Pelo que a gente sabe, o planeta já foi uma bola de fogo. E aí naquele momento, se existiu vida, ele suportava aquele ambiente. Aí começou a esfriar. E aí muitas espécies morreram e outras se adaptaram, entendeu? É mais que eu acho que para essa linha. Tá, mas o início teve, esse é foda. Quando a gente começa a pensar no início, a gente... Aí vai longe, né? Aí é outro episódio. Exatamente, a gente enlouquece. Mas essa questão do corpo sustentável é muito louca, porque eu estudei em escola adventista, né? E eu nunca acreditei no Deus que cultuou, que fala. Eu, particularmente, mas eu super respeito. Mas todos os meus amigos, minha namorada na época, todo mundo acreditava em Deus, né? E aí cheque. Namorada? Falou da namorada, ex-namorada, cheque. Aí falavam sobre isso e eu gostava de conversar. E aí falavam assim, o corpo humano é tão perfeito, né? Como que o corpo humano... como que não tem um criador se o corpo humano é perfeito? Só que eu acho isso é quase um pleonasmo, é uma coisa lógica, porque a gente só existe porque a gente é perfeito. O corpo, ele só vive porque ele é sustentável. Se o corpo não fosse perfeito, a gente não tava vivo, entendeu? É uma coisa meio lógica. Querendo ou não, ele tá se modificando aos poucos, né? A pelagem no corpo, ela, cada vez menos as pessoas têm pelo, né? Que é uma coisa que já não é tão necessária quanto era antigamente. Sim, é menos. É claro, muito tem pelo uso de roupas, obviamente, e tal. Sim, exatamente. Da gente começar... Tipo, aqui, ó. Aqui eu tenho pelo, e aqui eu não tenho. Por causa do uso de roupa. Exatamente. Então, acho que conforme vai evoluindo alguns aspectos, se perde outros. Com certeza. Então, talvez não seja nem porque a gente não precisa de pelos, mas porque hoje em dia, a gente tem roupas que substituem o que fazia o papel do pelo. Tá ligado? Sim, porque eles não tinham tecidos pra se proteger, sei lá, porque, por exemplo, o pelo, ele é meio que uma peneira para as bactérias, para não chegar no teu corpo. As bactérias não vão chegar aqui porque a minha camiseta é uma peneira também. Mas além disso, a gente não tem pelo por causa do atrito, né? A gente já entrou nessa discussão. Piada interna, deixa quieto. Mas, então, além do atrito, ela também serve como uma peneira. Cara, é muito louco isso. Mas essa questão, só concluindo o que eu falei ali, é exatamente isso. A gente só existe porque o nosso corpo é perfeito. E não falar que o corpo é perfeito, na minha opinião, é meio que uma coisa lógica, assim, uma coisa óbvia. Não tem muito o que discutir sobre isso.
Tipo, nossa, o corpo é perfeito. Sim, por isso que tu tá vivo, por isso que tu caminha, por isso que tu... Mas só que ao mesmo tempo... E tem órgãos que a gente já não precisa mais. É tipo o apêndice. O apêndice, exatamente. É, com a mesma coisa que tu falou do mindinho aí. Mas, tipo, o apêndice é uma coisa que... Mas a gente usa o mindinho, tipo, pra segurar. Não precisa dele, tanto que tem muita gente que toma com o dedinho levantado. Eu precisaria dele? Isso. Não precisaria, tá ligado? Sim, eu sou assim. Ele tá levantado pra quê? É pra pendurar o quê? Tá, mas as ajuda. Mas, de fato, eu consigo segurar sem. Mas ainda ajuda. O apêndice eu não sei porque se é utilizado por alguma coisa. E pelo que eu já ouvi falar, tem gente que já nasce sem o apêndice. Assim como o siso. Eu já ouvi O falar siso assim. tem gente que não chega nem a nascer um siso. Por quê? Porque a gente já não precisa mais pro tipo de alimento que a gente utiliza hoje, tá ligado? Que loucura, né? A evolução já tá acontecendo em pequenas coisas, a gente percebendo ou não, tá ligado? Sim. E aí, aquilo que tu falou, demora milhões de anos para as coisas acontecerem. Sim. Só que em algum momento acontece. E ele pode ser hoje, por exemplo. E ele é gradativo, vai Exatamente. acontecendo. Aí, acredito eu que a fato. probabilidade de que um casal que dois já não tiveram o apêndice, digamos assim, que isso vai acontecendo aos poucos, né? O filho deles provavelmente não vai ter também, talvez, pela evolução, tá ligado? Exatamente. E, isso e assim vai casando e vai se tornando os novos que já não tem mais aquele troço que não precisa. Por exemplo, tu nunca viu aquelas imagens dos suposto corpos humanos que a gente vai ter daqui a muito tempo? Tipo, unhas muito alongadas por causa para digitar. Tipo assim, várias coisas assim que são do que a gente tem hoje no nosso ambiente e a gente vai se modificar para que fique mais confortável para hoje. Por exemplo, ter a coluna mais curva, a cabeça ser mais oval na ponta. Tipo, uns negócios muito loucos, né? Tem gente, tu que tem, eu também tenho. Tipo, o formato da cabeça. Tipo, o formato da minha cabeça, na ponta, ele não é redondo, não é padrão. Minha cabeça é quadrada. A tua cabeça é quadrada, é Minha verdade. cabeça é quadrada. É verdade. Será que isso não é alguma questão? Ou é só porque quando tu nasceu... Cair de achatou. cabeça. Cair de cabeça. Aí achatou, tá ligado? Achatou. Quando sai, né? Não sei se foi natural ou cesárea. Cara, o tamanho da minha cabeça não dava pra ser natural, né? Tem que ser cesárea. Faz sentido. Foi cesárea. O meu foi natural. Foi natural? Foi. Aí já deu mais esmagadinha assim, aí foi. Tanto que Mas acontece pra isso, te ver como é que é as coisas, né? As crianças, elas nascem com a tal da moleira justamente porque a cabeça, ela tem que dar uma mexida pra que ela saia natural. Então é um osso, Muito digamos louco, assim, meio que sim. deslocado, que a Aham. cabeça ela achata um pouco pra ela poder sair pelo parto natural. Pra sair. E aí com o tempo ela fica ao normal que a gente conhece. O Que bagulho, louco, né? Isso o corpo humano é tão perfeito porque ele já é feito para as suas adversidades e os aspectos que ele precisa em cada momento. Como no nascimento, ter aquilo ali isso é uma coisa mole provavelmente bilhões de pra anos. que, tipo, saia e depois volte. Entendeu? Sim. Tipo, imagina, é uma coisa, tipo, é meio que um mecanismo, né? Assim, que ele faz assim pra sair E pela depois, chavana. e depois volta, tá E ligado? depois, com o tempo, Com o tempo ele ele cresce. volta e fica normal. Tipo, é como se amadurecesse, digamos assim. É Muito muito louco bizarro, isso. né? Tu acha que a gente viajou demais? Cara, eu acho que dá pra falar horas mais sobre isso, na real. Com certeza. Mas a gente já tá chegando a 50 minutos. Meu, mas eu particularmente amo esses assuntos, eu amo filosofar. Eu não sei se eu já falei aqui que eu queria fazer filosofia. E tipo, eu sou apaixonado por essas Maconha? coisas. Ei, eu não sou maconheiro. Mas adora tudo que envolve a maconha, que todo mundo... Não digo que eu envolva entendo. a maconha, mas que tudo que todo mundo acha que tem a ver com a maconha, porque... Filosofa. O maconheiro filosofa, o maconheiro fica É porque viajando, tu se fica pensando abre, no mundo, tu se né? abre pra possibilidades. Eu imagino, não sei, nunca experimentei. Mas eu imagino que tu se despende dos padrões e das coisas que a gente fica segmentado. Tipo, eu sei que Deus existe, eu sei que não sei o que, a gente cria novas possibilidades. Mas obviamente muita coisa a gente falou aqui, a gente noiou, mas eu acho legal, não é? Então eu espero que tenha se divertido. E, inclusive, eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer mais algum episódio com alguma coisa que surgiu daqui, porque o assunto não encerrou, tá ligado? Óbvio que não. Eu tenho muito mais coisas pra falar. Mas, assim, a gente tá mandando esse padrãozinho, assim, de 1 hora e tal, pra... Por que eu acho enquanto. que eu acho que fica mais de boa Por enquanto. de assistir. Pelo menos inicialmente, assim. Exatamente. Mas
a gente tá estudando aí, vamos Você ficou na vontade, né? Fiquei com vontade de falar mais. A gente tá estudando ainda, a gente tá mantendo esse padrão, porque é querendo ou não, um padrão que a gente criou até o momento. Exatamente. Mas a gente já tá vendo que talvez daqui a pouco a gente tenha que evoluir nesse aspecto também. Mas desde já, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. A gente viaja pra caramba, mas eu acho que é isso que é diferenciado da Dose Podcast. A gente voa, tá ligado? A gente vai... Cara, eu falei do Gurgel aqui num assunto que era pra falar de extraterrestre. Inclusive, a gente mal falou, a gente não falou de OVNI, não falou dessas coisas que a gente pretendia falar direito. Não, a gente falou sobre extraterrestre. Bem por cima. Daria pra falar muito mais coisas. Daria isso, com certeza. Mas, então, muito obrigado mais uma vez por chegar até aqui. Vocês são fodas. Lembre de seguir @alexandre.acr no Instagram, @eduardo.outeral e o @Dose Podcast. E se tá escutando a gente no YouTube, cara, clica ali no sininho, por favor. Se inscreve, amigão. Mas é isso aí, então a gente vai ficar por aqui. E esse é o Dose Podcast.